Glória a Deus. Dá um amém aí, querido. Isso. Dá um amém mais alto. Aleluia. Isso. É disso que eu falo. Amém. Querido, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 8 e no versículo 22. Eu quero falar contigo acerca de ver e enxergar. Pastor, não é a mesma coisa? Não, querido. Não é a mesma coisa. Muitos de nós estamos vendo, mas não estamos enxergando. Muitos de nós estamos vendo a situação. Talvez você esteja vendo hoje a situação que envolve a terra. Talvez você esteja observando a situação que envolve a terra. Mas talvez você não esteja enxergando, esteja somente vendo. Talvez você esteja só observando, mas não esteja enxergando claramente. E talvez por isso as perguntas e a dúvida. Talvez por isso o medo. Talvez por isso a incerteza. Porque ver não significa que se está conseguindo enxergar. Muitos de nós vemos. Deus te abençoe, Beto. Muitos de nós estamos vendo a situação. Estamos vendo, mas não estamos enxergando. Se nós enxergarmos com olhos espirituais, nós não vamos precisar nem ver o que está acontecendo. Nós vamos voltar ao sorriso e dizer: eu já sei o que está acontecendo. Mas enquanto nós tentarmos ver com os nossos olhos, enxergar com os nossos olhos físicos, de forma alguma vamos poder ver e enxergar com os olhos espirituais. Ouça essa passagem de Jesus. Olha só, diz assim: Jesus chegou em Betsaída. Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Tirou ele de Betsaída. Aplicando saliva aos seus olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E recobrando a visão, respondeu: eu vejo os homens, mas eu vejo como se fossem árvores andando. Então, novamente lhe pôs as mãos sobre os olhos e este passou a ver claramente. Ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Jesus mandou-o para sua casa dizendo: não entres na aldeia. Deixa eu te falar sobre isso. Os ambientes da cegueira. Querido, um homem espiritual, se ele habitar em lugares terrenos, ele vai perder a sua espiritualidade. Eis o motivo por que muitos homens esfriaram. Porque começaram a habitar ambientes terrenos. Ambientes terrenos são ambientes de incredulidade, onde eu só acredito naquilo que eu vejo, mas eu não estou enxergando além daquilo. E quando eu habito em ambientes de incredulidade, eu ouço muitas coisas e eu começo a caminhar e me basear naquilo que eu estou ouvindo, mas não mais naquilo que eu deveria estar enxergando. Jesus, quando eles trazem o cego, eles trazem, claro, para que ele fique curado, mas para provar Jesus. E a primeira coisa que Jesus faz é tirar o cego do meio deles. É dizer: olha, chega de ambientes que te fizeram se tornar cego. Primeira coisa, eu preciso te tirar do ambiente, porque se eu não te tirar do ambiente de incredulidade, você não volta a ver. Se eu não te tirar de perto das opiniões humanas, das pessoas que dizem: ah, não é bem assim, vai para a igreja dar dinheiro para pastor. Mais um charlatão na terra. Se eu não te tirar dos ambientes de incredulidade e não te oferecer para Jesus, se eu não te colocar em contato com o Cristo ressurreto, se eu não te conectar ao Pai, de modo nenhum tu verá.
Se eu te conectar a mim, você continuará cego e seremos dois a caminhar em direção à vala comum. Pode, por acaso, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na vala? Se eu estiver te ligando a mim, certamente eu estarei cego juntamente contigo. Mas se eu te tirar do ambiente, te levar a Cristo, Ele porá saliva. Querido, como é que Ele formou o homem? Do pó do barro. Ele misturou o homem, Ele moldou o homem. Para você moldar o barro, você precisa ter água. Ei, eu quero crer que Jesus, Ele cuspiu na terra, fez lodo e criou o homem do pó do barro. Seria impossível Ele montar o homem da poeira, mas a poeira em contato com a água. Ei, a carne em contato com a palavra. A carne em contato com a palavra, ela forma o verdadeiro homem Cristo. Oh, eu recebi agora. Aleluia! Você está aí comigo? Dá um amém. Escuta isso. Aleluia! Aleluia! Querido, Jesus tira aquele cego da aldeia, leva para fora e pôs saliva nos olhos. Estava recriando ele. E aí falou, o que tu vê? E ele falou, eu só vejo a criação, eu não vejo a criatura. Eu só estou vendo os homens como se fossem árvores, eu só estou vendo a matéria. Mas eu ainda não enxergo o espírito. Aí Jesus não precisa mais colocar saliva, ele só precisa colocar novamente as suas mãos. E Jesus, quando impõe pela segunda vez as mãos, o cego diz, vejo claramente e distingo bem tudo. Ou seja, eu vejo bem e vejo mal. Eu vejo os que são e os que não são. Eu vejo os soberbos e os humildes. Eu vejo os altivos, mas vejo os humilhados. Eu vejo os orgulhosos, mas também vejo aqueles que querem mudar de vida. Eu vejo os egoístas, mas também vejo os humildes que querem transformação. Eu estou distinguindo bem a tudo. Eu vejo os incrédulos e os religiosos e eu vejo os filhos de Deus. Eu vejo só os crentes, mas eu vejo aqueles que tomaram posse da sua herança e obedecem ao Pai. Eu vejo os que vão para a igreja e os que são a igreja. Eu não sou mais cego. Eu vejo e eu enxergo. Eu não só vejo, eu enxergo. Eu posso ver além do que os meus olhos veem. Eu enxergo claramente todas as coisas. Aleluia! Você está comigo, amém? Dá um amém aí. Agora quando Jesus traz ele de volta para casa. Pastor, a casa dele ficava dentro da aldeia? Ficava. Mas Jesus diz, não voltes para a aldeia. Jesus está dizendo, ei, não volte a conviver comunitariamente com aquilo que é incredulidade. Trazer você de volta para casa não quer dizer te misturar com o mundo. Quer dizer te devolver para o lar seguro, ainda que este lar esteja habitado em meio à aldeia. Querido, deixa eu conjecturar contigo, o Espírito Santo está muito forte aqui. Ele está me falando coisas que eu nunca ouvi. O mundo é a aldeia, mas o lugar em Deus é a casa. Não volte para a aldeia, não volte a ouvir o que os telejornais estão dizendo. Não volte. Ei, você está muito ligado a muitas notícias. Você está ouvindo muita coisa. Tem gente que diz que é conspiração dos Illuminatis. Tem gente que diz que é coisa do Papa. Tem gente que diz que é coisa da China. Outros dizem que é dos Estados Unidos. Outros dizem que, olha, todo mundo está enfiado nisso. Aí, ei, tem coisa aí. Mas ninguém fala que é de Jesus. Ninguém fala, isso é um plano perfeito de Deus para converter as pessoas ao Espírito Santo. Ninguém está falando isso. Eu não ouvi ninguém dizer, isso é um plano perfeito de Deus para convencer o homem a se converter ao Espírito Santo de Deus. Se você não vier pelo amor, você vai ter que vir pela dor. Deus quer te salvar de qualquer jeito, Ele vai dar um jeito de te salvar. Ele vai dar um jeito de salvar a tua casa. A Bíblia diz que Ele retarda o tempo do fim para que alguns se salvem. Deus tem um plano, querido.
Ele retarda todas as coisas porque ele está esperando, ele tem esperança em você, ele tem esperança na tua casa, ele tem esperança na tua vida. Aleluia! Ele não quer que ninguém se perca, antes que todos se convertam a Ele, a sua palavra, que sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Então quando ele devolve a tua visão e agora você enxerga, você não pode mais ir para frente da televisão, nem conjecturar sobre o que esse disse ou aquele falou. Querido, tem muito fake news. Ninguém está indo para a Bíblia, ninguém está lendo os flagelos de Apocalipse 16. Ninguém está indo ler os 7 selos, ninguém está indo procurar Apocalipse 11, que fala do tempo do fim, ninguém está indo ver Daniel 12, ninguém está estudando o começo, meio e fim. Está todo mundo conjecturando sobre aquilo que viu na TV. Ei, ontem eu vi, o presidente falou, o jornal disse, a Globo falou. Querido, tá uma guerra descabida. Confusão em cima de confusão. E Deus está esperando que você vá aos seus pés. Que você diga, quer saber, desliga isso tudo. Eu quero ouvir o Senhor, eu vou botar um louvor, eu vou abrir minha Bíblia. Irmão, não adianta ir para a igreja ouvir pregação de vitória agora. Os templos querem abrir urgentemente, até porque, é claro, evidente, eu compreendo que muitos pastores querem salvar, querem orar, querem buscar, querem adorar, mas tem muita gente com medo que a igreja vai fechar porque não tem dízimo e oferta. Uau! Tem muita gente precisando arrecadar, tem muita gente desesperada. Tem muito pastor que fez da igreja a empresa e fez do seu chamado o seu trabalho. Querido, se a obra de Deus está dando trabalho, ela não é serviço. Eu estou aqui para servir. E isso é um prazer. Aleluia! Está na hora de a gente voltar à essência da adoração. A gente já está enxergando ou será que a gente só está vendo? Porque se você ainda está dando importância para o que o pessoal da aldeia está falando, é porque você não está dentro de casa. Oh Deus! Se Jesus já te deu visão e você ainda vê os homens como se fossem árvores, é porque você ainda não enxerga o que está dentro deles. Você não distingue a todas as coisas de forma espiritual. Ei, o homem espiritual... Vem comigo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Abre tua Bíblia aí, irmão. Abre tua Bíblia para você entender que ela está na tua Bíblia. Tá? Então, talvez você me diga, pastor, eu sou católico. Ei, está na tua Bíblia aí. Está na Bíblia católica, não é porque ela tem 6 livros a mais que não vai ter 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Está escrito aí. Lê a Bíblia, irmão. A Bíblia é o manual do ser humano. Você só vai saber caminhar na terra se você ler como é que você funciona. Aleluia! Escute isso. Olha que incrível. Olha o que Deus diz na boca do apóstolo Paulo. Quando ele fala em 1 Coríntios, ele está escrevendo uma carta aos Coríntios. E ele diz assim, ora, o homem espiritual... O homem natural, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Irmão, ele não compreende porque ele considera loucura, e logo, considerando loucura, ele não pode entendê-las. Não é que ele não quer, ele não pode, ele até quer. Mas como ele olha tudo isso, ele diz, meu Deus, o que esse cara está fazendo aí, uma live? Ele não fez sacerdócio, será? Será que ele foi ordenado? Será que ele foi ungido? Sabe, ele quer compreender quem eu sou, e não interessa qual é o Espírito que age a partir de mim. Eu sou um pecador, irmão, como você. Eu não cometo pecados, mas eu tenho uma essência pecaminosa. Às vezes eu cometo.
Você também? Diz que sim aí para me ajudar aqui. Aleluia. Fica comigo, escuta. Presta atenção. Se você não suporta a minha humanidade, você não vai poder caminhar com pessoas como eu. Se você não suporta a minha simplicidade, você não vai poder. Se você quer ver Deus, você pode ver Deus em mim, mas você não pode ver eu como Deus. Você tem que ficar colado em Cristo, querido. Aleluia. Jesus Cristo é a tua suficiência. Que Ele cresça para que a gente possa diminuir rápido. Irmão, nós somos uma vela. Quanto maior a nossa luz, menor a gente tem que ficar. Se a gente está queimando, a gente tem que descer. Aleluia. Escuta isso. Ora, o homem natural é o homem que contempla somente a natureza, só o que ele vê. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele pode até compreender a criação, ele pode compreender Deus, mas ele não compreende a essência do Espírito de Deus. Olha só, por quê? Porque ele parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem, elas são compreendidas, elas são julgadas espiritualmente. Aleluia! Mas o homem que é espiritual, ele compreende bem a tudo, ainda que de ninguém ele é compreendido. Irmão, eu não vim aqui para que você me entenda, eu quero que você aceite que você é espiritual e que você passe a enxergar além do que os teus olhos estão vendo. Se você se limitar às coisas que estão sendo ditas, ao que você está enxergando, você vai conjecturar no teu coração que você vai passar fome. Que vão bater a tua porta para cobrar, que você vai perder o local de moradia, que você vai ter que vender teu carro. Irmão, se der uma pandemia verdadeiramente, teu carro não tem nem valor. Ninguém vai querer comprar ele. Você vai ter que trocar ele por um saco de pão. Escuta isso. Presta atenção. Quando eu comecei essa live, eu orei pelos meses de junho e de julho. Irmão, eu tenho um espírito profético que grita dentro de mim. E talvez você me pergunte, pastor, o que vai acontecer em junho e julho? Eu não sei. Mas está ardendo o meu coração por esses 2 meses. Está ardendo forte, eu preciso procurar em Deus. Eu tenho que procurar saber. Mas está ardendo muito forte no meu coração. Está gritando dentro de mim. Já faz um tempinho. Desde janeiro está acontecendo. Eu preciso de ajuda aqui do Espírito Santo para poder entender o que está acontecendo. O que Deus quer falar. Ele pediu para que o povo se preparasse. Para que o povo ungisse sua própria cabeça com suas próprias mãos e orasse, buscasse diligentemente o Senhor. Deus está pedindo para que o povo se converta, para que o povo se arrependa dos seus egoísmos. Se arrepende aí, irmão. Tem gente que eu conheço que é tão soberba que eu evito conversar com algumas pessoas por causa da egocentricidade, por causa do orgulho bobo. Tem gente que vem me parar e vem querer pregar no meu coração coisas que, sabe, eu sei que nem ela vive. Pessoas tão soberbas, tão altivas, querido. A gente fica orando e pedindo, Deus, quebra essa pessoa, arrebenta com essa pessoa para ver se ela volta ao normal. Tu não criou essa pessoa assim, Senhor. Tem gente tão cheia de si mesma. Irmão, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Se você não souber descer agora, se você não entender que o tempo de descer é esse, o tempo de se humilhar, de dizer, Senhor, mostra para mim mesmo o que te incomoda. Querido, escuta uma coisa, as coisas que você recusa em você, geralmente são as mesmas que Jesus recusa. As coisas que você não aceita em você são geralmente as mesmas que o Espírito Santo não suporta mais. Mas as coisas das quais você não se perdoou, eu quero te dizer uma coisa que é muito boa. Jesus Cristo, dos pecados que você não se perdoa, Ele não se lembra mais. Aquele que ensinou a perdoar 70 vezes 7, Ele é capaz de perdoar muito mais. Ele ensina coisas que Ele pratica 1000 vezes mais. Aleluia. Amém.
Escuta uma coisa, 1 Timóteo, vai lá. Eu não sei o que você tem escutado, quais são as pregações que você tem ouvido. E talvez se abrissem as igrejas hoje, tem muita gente que ia pregar que o diabo foi derrotado. Não, querido, quem te liberou não foi Deus, foi o governador. Quem te liberou não foi Deus, foi o presidente. Quem liberou a nação para aos poucos ir retomando suas atividades não foi o Espírito de Deus, foi o governo federal. Dá uma pensada nisso e sai com vigilância nessa rua aí que você está querendo sair. Tem gente que está conjecturando na mente, ai, graças a Deus, acabou. Acabou para quem? O que acabou, irmão? Eu não estou querendo colocar medo, mas eu estou querendo dizer para ti, vigia aí. Porque essa falsa sensação de segurança pode levar você a parar de orar, a parar de jejuar. Quando a igreja abrir, você pode achar até que não é mais nem necessário ir lá. Porque agora Deus, e Deus está dizendo, ei, eu não liberei ninguém. Eu não assinei nada aí não. Isso aí quem fez foi os homens. Aleluia. Deus quer dar uma sensação de segurança verdadeira. Tem um tempo para isso. Agora escuta uma coisa. Se por acaso você está interagindo com igrejas que ensinam prosperidade, que não ensinam você a olhar para dentro de você, querido, escuta uma coisa, presta atenção, pega papel e caneta aí. Você vai precisar anotar uma coisa. Pega papel e caneta e anota uma coisa que diz assim, ó. Se você quer mudança, você olha para dentro dos outros. Mas se você quer mudar, você olha para dentro de si mesmo. Quando eu mudo, o ambiente à minha volta muda. Quando aquele cego teve a sua visão restaurada, Jesus disse, vai para casa, mas não volta para a aldeia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Fica num ambiente onde eu estou. Você agora enxerga. Então você não precisa mudar a aldeia, você precisa mudar a si mesmo. E quando a aldeia enxergar a sua mudança, toda a aldeia muda. Os que levaram a Cristo têm de ser convertidos pelo teu comportamento, não somente pelo teu conhecimento. Uau! Isso é forte. Mas isso é renovador. Aleluia! Olha o que diz 1 Timóteo 6:3. 6:3 até o 6. Olha o que diz. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfia. Sabe o que é porfia? Teimosia que gera discussão, blasfêmias, suspeitas ruins, contenda. Sabe o que é contenda? Discórdia, briga, de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, privados de Cristo. Olha só, cuidando que a piedade seja somente uma causa de ganho. Aparta-te dos tais, separa-te deles. Jesus está dando um conselho aqui, fica longe de pessoas que ganham dinheiro com a tua dor. Fica longe de pessoas que colocaram na tua cabeça que é o teu dízimo que te liberta. Fica longe de pessoas que colocaram na tua mente, no teu coração, que é a tua oferta que te liberta. Ela te liberta, mas ela te liberta daquilo que te aprisiona. A oferta e o dízimo, sim, eles são libertadores. Quando você está tão preso ao dinheiro que quem fala mais alto na tua carteira é a nota de 2. Mas escuta isso, não é disso que Deus estava falando. Ele estava falando, ei, há pessoas que acham que a piedade é fonte de lucro. Quanto mais eu te atendo e quanto mais piedoso eu sou contigo, mais dinheiro você me dá. Cai fora disso. Cai fora disso. Sai, vai embora, irmão.
Ah, pastor, eu vou pedir a bênção para o meu pastor e vou sair da igreja. Você quer a bênção de quem? Irmão, você não precisa da bênção do homem, você precisa da bênção de Cristo. Não vai para uma igreja perto da tua casa, como diz um grande pastor, vai para uma igreja perto de Jesus. Sai de perto de homens corruptos, que ganham dinheiro com a tua dor, com a tua dúvida. Rapaz, chega! Nem vou entrar nisso, aleluia! Não quero. Eu quero que você entenda uma coisa. Mudança de atitude. Você só vê ou você enxerga? Se você vê, se você ainda vê a criação e se você conhece a Deus, mas você não experimentou o toque, a saliva no olho, a imposição de mãos, se você ainda está contaminado com o que a aldeia está dizendo, seja curado por mais uma imposição de mãos e volta para dentro de casa. Vai para casa. Que casa? Faz uma habitação para Deus aí. Sabe o que ele fala a teu respeito? Ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, quem? Alguém. A um crente? Não, alguém. Eis que estou à porta e bato. Ele está na porta da tua casa. Onde é que é a minha casa, pastor? Aqui, ó. Templo do Espírito Santo de Deus. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará em sua casa e ceará contigo. Ei, Jesus Cristo não veio para resolver teus problemas, ele veio para que tu não tenha problema. Jesus Cristo, ele veio para que você tenha os teus olhos fixos nele e que as coisas à tua volta não te contaminem mais. Pastor, a situação, tira o olho da situação, coloca os olhos em Cristo. Não, pastor, mas é que a situação aqui em casa, tira os olhos da situação. Não, pastor, mas é que o meu marido é um bêbado. Coloca a mão sobre ele quando ele estiver dormindo e profetiza que esse homem vai ser um homem de Deus. Não, pastor, mas é que o meu filho drogado, ele pega tudo dentro de casa e vai vender para comprar droga e você o amaldiçoa. Você deveria abençoá-lo dizendo, ei, meu Redentor vive, ele vai pegar meu filho, em nome de Jesus o meu filho vai ser transformado. Não, pastor, mas é que uma pessoa da minha família não presta, e você que fala dela, presta? E você que julga essa pessoa, você presta? Ei, nós temos muito que aprender, aleluia! Nós temos muito que aprender. Não julgueis, com a mesma medida que julgardes, serás julgado. Com a mesma medida que condenardes, sereis condenados. Eu tenho que aprender a enxergar. Ei, se eu só estou vendo, é porque eu ainda estou na aldeia. Sai da aldeia. Sai dos ambientes de incredulidade. Sai da religião. Sai do meio que te aprisiona, que te contamina. Entra em casa e não voltes para a aldeia. Ah, mas e aquelas pessoas lá fora? Ore por elas. Às vezes você prega para uma pessoa, mas nunca orou por ela. A oração tem um efeito devastador. O Espírito Santo, quando você ora, ele desce e ele faz o seu querer. Por quê? Porque a mim cabe plantar, mas quem rega, quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei fazer essas palavras darem resultado. O Espírito Santo sabe. Ele é que faz germinar, ele é que faz crescer. Tudo é dele, para ele, por ele, querido. Não é mais sobre nós, é tudo sobre Jesus. Aleluia. Descansa. Mas lembra-te de uma coisa, hoje Jesus quer pegar você pelo braço, porque talvez você é um cego espiritual que não enxerga o que está por trás disso tudo. Ah, uma conspiração. Não, querido. Um Jesus que ordenou que assim deveria ser, e um Deus que tem poder para parar isso tudo. Aleluia! É só isso que você precisa enxergar. Quando você vê um cancerígeno, olha somente isso. Um Deus que permitiu e um Deus que é capaz de parar.
Aleluia! Quando você vê uma pessoa, quando você vê um drogado, um bêbado, profetize, porque o mesmo Deus que permitiu é o mesmo que tem poder para parar essa situação. Aleluia! Meu Deus, grande é a presença de Deus nesse lugar. Eu quero orar com você, para que você deixe de somente ver e passe a enxergar aquilo que você não está conseguindo ver, para que você se torne espiritual, para que você enxergue além dos teus olhos, que Deus possa te dar a visão que você precisa. Ora comigo, por favor. Fecha teus olhos, reclina tua cabeça agora. Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Pai, Tu arrancasse a venda dos meus olhos e de muitos dos meus irmãos. Tu tirasse o véu que cobria a nossa face e as escamas dos nossos olhos caíram. E agora nós vimos tudo claramente, face a face, com os olhos descobertos, como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 3. Senhor, nós agora com os olhos descobertos conseguimos enxergar e nos convertemos a Ti. Enxergamos o Teu poder, a Tua glória e a Tua majestade. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Tornaremos a casa onde Tu habita, a casa, Senhor, do caminho de Emaús, aonde Tu te assentou para partir um pão. Um lugar de comunhão contigo, mas não voltaremos à aldeia. O mundo não vai nos contaminar com as suas informações, com os seus telejornais. Nós não queremos saber. Nós queremos sim estar informados, mas queremos estar enfronhados, enfiados, colocados, entranhados no Teu ser. Porque sabemos que a nossa oração pode parar todas as coisas, pode mover o Teu coração. Quando Moisés orou acerca do povo que havia adorado um bezerro, Tu mudou de opinião e Tu passou a abençoar aquele povo. Pai, o Teu povo está corrompido diante de Ti, mas ainda há uma oportunidade, uma chance, Senhor, para que essas pessoas se convertam verdadeiramente, dobrem seus joelhos, chorem, pranteiem, fechem seus olhos e no silêncio conheçam a Tua voz. E no silêncio conheçam o Teu poder. A Tua majestade, a Tua glória está sobre toda a terra e Tu não removeu o Teu espírito da terra. Basta que nós alcemos as mãos para cima, para tocar na orla do Teu manto. E assim, Senhor, eu não Te largarei se Tu não me abençoares. E assim, Senhor, pronunciar, não Te deixaremos se Tu não nos abençoar. Estamos aqui agora, Senhor, clamando o Teu sangue sobre o Brasil, sobre a Europa, sobre o Oriente, sobre a China, clamando o Teu sangue sobre os governantes do mundo, clamando o Teu sangue, Senhor, sobre os britânicos, sobre os Estados Unidos, clamando o Teu sangue, Senhor, sobre as ilhas, os arquipélagos, as penínsulas, clamando o Teu sangue sobre o Brasil. Em nome de Jesus, torna-nos, Senhor, verdadeiramente filhos que enxergam muito além daquilo que podem ver. É o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.